Sejam bem-vindos ao canal Táticas Defensivas, meu nome é Alcides Miranda e no nosso episódio de hoje eu quero falar para vocês o seguinte: tacos de beisebol são armas eficientes para a defesa pessoal? Se você tem interesse em saber isso, fica comigo até o final. Como eu falei para vocês, o nosso assunto de hoje vai ser sobre esse equipamento, que são os famosos tacos de beisebol. Se eles são ou não são úteis para a defesa pessoal no mundo real. Mas antes disso, queria pedir para você que você se inscreva nesse canal. Se você está gostando desse canal, do material que eu tenho produzido para vocês, se inscreva no canal, dê a sua curtida, compartilhe com um amigo seu que gosta desse assunto, defesa pessoal, sobrevivência urbana, segurança. Muito bem, o nosso assunto de hoje é sobre uma arma icônica, que são os famosos tacos de beisebol. Tacos de beisebol a gente vê em todos os lugares, mas na verdade, isso aqui não foi criado para ser uma arma. Isso é uma arma improvisada. Isso aqui, na verdade, é uma ferramenta, quer dizer, é um objeto que foi criado para você poder praticar um esporte. Que esporte é esse? O beisebol. E você, para jogar beisebol, você precisa desse taco. O que acontece? Isso pode ser usado como uma arma improvisada muito eficiente na mão de um homem treinado. Fique bem claro isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, tacos de beisebol são muito utilizados, porque um dos esportes mais queridos nos Estados Unidos é o beisebol. Dos esportes coletivos nos Estados Unidos, eles têm três que são paixões, que é o basquetebol, o futebol americano e o beisebol. Além disso, também tem o hóquei sobre o gelo. Então eles têm lá alguns esportes que são os esportes que eles mais gostam, esportes coletivos. E o beisebol é um deles. Então, praticamente em toda residência, toda casa americana, você tem um taco de beisebol. Porque vai ter uma criança que pratica beisebol, ou um sujeito que hoje é adulto, mas que já praticou beisebol. Então, todo mundo nos Estados Unidos tem tacos de beisebol em casa. E é uma tradição, praticamente, dos americanos, que eles gostam de ter esse tipo de equipamento em casa, até para se tornar, em caso seja necessário, uma arma improvisada. Então é muito comum os americanos terem tacos desse tipo escondidos pela casa. Caso seja necessário, haja uma invasão da sua casa, você não tem uma arma melhor para se defender. Óbvio que se você tiver uma arma melhor para usar, uma arma de fogo, você vai fazer uso da arma de fogo. Mas se você não puder, por alguma razão, ter a arma de fogo, não tiver acesso nela naquele momento, um taco de beisebol é melhor do que você enfrentar os outros na mão. Então eles têm geralmente tacos desse tipo escondidos atrás da porta, escondidos dentro de um armário, atrás de uma cortina, embaixo de um móvel, né, num lugar de fácil acesso que numa situação emergencial ele pode passar a mão e pegar esse taco e usá-lo para se defender. Então é muito comum lá nos Estados Unidos, eles usam muito isso. Agora, como eu falei para vocês, esse objeto ele não foi criado para ser uma arma, mas ele lembra muito uma das armas primitivas mais antigas da humanidade, que é o quê? A clava. A famosa clava usada pelos trogloditas, os famosos homens da caverna, aquelas armas bem primitivas, é nada mais do que isso aqui. O que é? Um bastão, que geralmente é feito de madeira, um lado mais fino para você poder segurar e um lado mais grosso, mais pesado para você poder bater. Isso é uma clava. Então, um taco de beisebol é uma clava improvisada. Não foi feito para isso, mas pode ser usado como uma clava. Uma arma primitiva usada por povos primitivos do passado. E nas mãos de um sujeito com um mínimo de habilidade, isso é uma arma formidável. Porque, vejam bem, isso aqui é extremamente pesado. Um golpe com isso aqui bem dado é um golpe só. Você fecha a fatura, entendeu? Um golpe com isso aqui, se acertar num braço, quebra o braço. Na perna, quebra a perna. Se acertar na cabeça, praticamente letal. Então, realmente é uma arma improvisada, mas que numa mão razoavelmente treinada pode causar um efeito devastador. Esse objeto se tornou tão icônico, tão admirado, especialmente nos Estados Unidos, faz parte da tradição americana, do folclore americano, que Hollywood não podia esquecer disso nos seus filmes. A gente assiste muito filme de ação que sempre tem um taco de beisebol no filme, porque isso aqui dá um quê especial no filme, nos filmes de ação. Especialmente em filmes da máfia, filmes de gangster. É muito comum a gente assistir filme de gangster, né? E você vê que sempre tem alguém levando uma surra de taco de beisebol. É muito comum isso, quando a gente assiste filme da máfia. Por exemplo, para quem não assistiu, fica aqui a dica, um deles é Os Intocáveis. Um filme sensacional, Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro como Al Capone, tá sensacional no filme. E tem uma cena que o Robert De Niro como Al Capone pega um taco desse aqui, né? E é uma cena antológica
É muito interessante o uso disso, especialmente pelo pessoal da máfia lá, que eles gostavam muito disso, ainda acho que utilizam esse tipo de equipamento. E também um outro filme sobre máfia que tem uma cena também antológica sobre isso, é um filme chamado Cassino, também para variar com Robert De Niro, Sharon Stone e Joe Pesci. Joe Pesci sempre papel de mafioso, ele sempre faz um papel impecável, e nesse filme tem uma cena aonde vão dar um corretivo no Joe Pesci e os mafiosos lá utilizam tacos de beisebol para fazer isso. Então é uma cena também antológica. Mas existe um filme que, na minha opinião, é um filme também lendário, se tornou um filme cult e, na minha opinião, é o melhor filme sobre gangues de rua já feito até hoje. No inglês ele chama Warriors, mas no Brasil traduziram como Os Selvagens da Noite. Então eu sugiro que você assista esse filme. Warriors, Os Selvagens da Noite. É um filme sobre gangues de Nova York. Tem várias cenas do filme sobre lutas, brigas de rua com o uso de tacos de beisebol. Porque não podia ter gangue de rua, ainda mais em Nova York, sem taco de beisebol. Então, o taco de beisebol faz parte integrante desse filme, então eu sugiro que, se você tiver a oportunidade, assista Warriors. Agora, vamos falar a respeito do taco de beisebol realmente sendo utilizado como uma arma de defesa pessoal. Ele pode ser utilizado? Claro que pode. Lembremos sempre que ele é uma arma improvisada, ele não foi criado para isso. Mas, em situações críticas e, vamos dizer, atípica, você pode usar um taco desse para se defender. O grande problema é que esses tacos, geralmente eles são pesados. São tacos pesados, por exemplo. Um taco como esse aqui, um taco para adulto, um taco realmente de beisebol, eles são tacos pesados. Então isso quer dizer o quê? Se você segurar pela ponta e der um balanço com isso para dar um golpe, por exemplo, para acertar uma pessoa, ele tende a escapar da sua mão. A força que você vai fazer é tão grande, o peso vai aumentar, multiplicar na ponta, que se você não tiver uma pega muito boa na mão, ele tende a escapar da sua mão. Isso pode acontecer, o que seria péssimo numa situação de defesa pessoal, o taco escapar da sua mão. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte, como ele é muito pesado para manusear, quando você dá o primeiro golpe, fica difícil dar golpes subsequentes. Porque o primeiro golpe você passa com muita força, para você voltar para dar um segundo ou um terceiro golpe, você precisa de muito treinamento. Não é simples como parece. É uma arma instintiva? É. Qualquer um consegue usar isso como se fosse, sei lá, um brucutu dando um golpe? Consegue. Mas usar isso com habilidade precisa de muito adestramento e muito treinamento. Óbvio, se você tiver um treinamento adequado de combate com bastões e defesa pessoal, com uma técnica realmente que funcione e aprender a usar isso, isso pode se tornar realmente uma ferramenta bastante útil, até contra adversários que possam estar armados com bastões contra você, contra lâminas. Óbvio que essa ideia de duelo de armas em situações reais sempre é péssima, né? Por mais que você seja habilidoso em usar uma arma, ter que enfrentar um outro cara com uma arma na mão, isso é uma ideia péssima. Mas é lógico que é melhor do que tentar enfrentar um sujeito com um bastão vindo na sua direção, um pedaço de pau ou uma faca sem ter nada na mão. Se você tiver um taco desse e tiver treinamento adequado, você tem uma chance de sobreviver. Outra coisa que é interessante é o seguinte, os tacos eles podem ser feitos de vários materiais diferentes. Então os tacos antigos eram feitos de madeira. Os tacos tradicionais, antigos de beisebol, eram feitos de madeira. Depois começaram a fazer tacos também de alumínio. Só que os tacos de alumínio também, às vezes, eles podem entortar com o tempo. Uma pancada muito dura, ele pode dobrar, porque o alumínio é duro, mas não tanto. E de uns anos para cá, eles começaram a fazer tacos de polímero, como esse aqui. Tacos de polímero, como esse aqui. Então, esses tacos aqui são fora de série, para ser usados, você pode usar tanto para jogo, apesar dele ser um pouco pesado para jogo, mas especialmente para sua defesa pessoal, na sua casa, como uma arma improvisada que você deixa lá guardado num canto para se proteger. Ele é feito de um polímero chamado polipropileno, que é praticamente quase indestrutível, e eles são maciços. Para você ter ideia, aqui em cima, aqui está escrito Unbreakable Bat. Isso quer dizer o quê? Bastão inquebrável. Quer dizer, em condições normais, um bastão como esse aqui, ele é praticamente inquebrável. Você só quebra isso aqui se você falar, vamos quebrar? Então vamos bolar um jeito de quebrar. Então vamos usar um método de como quebrar isso, encaixar no lugar, torcer até quebrar. Mas se você usar isso como tem que ser usado só batendo, a chance disso aqui quebrar é mínima. Entendeu? Porque ele foi feito para isso, para ter um material de altíssima resistência. Então, além de você ter tacos feitos de materiais como esse de polímero, você tem tacos de vários tamanhos. Então, esse taco aqui, por exemplo, é um taco de tamanho para adulto. Um taco que na mão de um adulto, ó, você veja que você tem vamos dizer, um balanço, um swing, para dar uma pancada realmente muito violenta. Só que, num espaço confinado, se você for usar isso aqui dentro da sua casa para se defender ou dentro de um apartamento, com um negócio desse tamanho, você vai dar no teto, vai dar na parede, você não vai acertar o agressor que está tentando invadir a sua casa.
vai ser difícil. Então é muito bom usar isso aqui, mas num ambiente mais aberto. Num ambiente confinado, não seria interessante usar um bastão desse tamanho. Então, por causa disso, você tem a opção, por exemplo, de usar um bastão menorzinho como esse, que é um taquinho como esse, também feito de polímero, igual aquele, o mesmo polímero, polipropileno, maciço, menorzinho, você pode usar tanto com as duas mãos, dessa forma, ou pode usar com uma mão só. E acredite, esses bastões, eles têm um peso que uma pancada só, onde pegar, quebra. Se bater no braço, isso, quebrou o seu braço. Pegar na perna, quebrou a perna. Pegou na cabeça, é letal. Porque uma pancada que isso aqui, se pegar no crânio, é letal. Agora, então, ninguém precisa bater na cabeça de ninguém com isso aqui. Mas numa situação, se você acertar no braço, na perna, uma pancada só neutraliza a ameaça. E no final, isso aqui você pode usar em ambientes confinados. Você pode ter um menorzinho, que é esse aqui, por exemplo. Esse aqui, ó, que é um bastãozinho de beisebol também pequenininho, feito do mesmo material, inquebrável, polipropileno, pequenininho. E esse aqui você pode usar em qualquer ambiente confinado. Desde um lavabo dentro de um apartamento, um corredor estreito, um lance de escada, com isso aqui na mão você pode enfrentar. E acredite, mesmo esse bastãozinho aqui, ó, maciço, até onde bater, quebrou. Então é muito eficiente. Detalhe, todos esses bastões são de uma empresa chamada Cold Steel, que produz produtos de grande qualidade, facas, equipamentos para defesa pessoal. Eu recomendo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns modelos de bastões que eu indico, para caso você queira adquirir. Se você comprar pelos links que eu vou deixar, você não vai pagar nada a mais e ainda vai estar ajudando o canal. Eu vou deixar alguns modelos para vocês. E para o seu treinamento, caso você queira treinar, você pode treinar com eles do ar sozinho, mas caso você queira treinar com um parceiro para se defender, batendo numa pessoa, você deve usar, por exemplo, bastões como esse. Esse bastão aqui, por exemplo, é um bastão de beisebol de criança. Você vai numa loja de brinquedo, compra um bastão de beisebol de criança, tem alguns que não são muito resistentes, você bate, eles quebram com muita facilidade, e tem uns como esse, que é feito de um plástico bastante resistente e encoberto com uma borracha, com uma espuma de borracha. E esse tipo de bastão você pode usar para você fazer seus treinamentos, inclusive contra um adversário, um parceiro de treinamento, batendo até um no outro para se defender. Então é bastante interessante isso daqui. E caso você queira fazer um treinamento mais light que esse, que machuque menos que esse, você pode usar isso aqui, que é uma coisa que você vai encontrar em qualquer lugar, que é o famoso macarrão de hidroginástica. Bem levinho, você pode usar isso daqui para fazer simulações de treinamento, um contra o outro, e com chance de se machucar zero, praticamente. E vai te dar condições de você começar a fazer um treinamento de técnicas de luta com um bastão muito interessante. Outra coisa, cara, importante é saber o seguinte: é possível se defender desarmado de um ataque de taco de beisebol, por exemplo? Um cara com taco de beisebol contra uma pessoa desarmada, é possível se defender? Sim, é possível. É lógico que não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque, como eu falei, um golpe com isso aqui, onde pegar, é fratura. Então, você não pode ser atingido. Mas se você for um sujeito habilidoso, souber defesa pessoal, uma técnica realmente de defesa pessoal que funcione, e tiver boa velocidade e coragem para não amarelar na hora, para entrar no momento certo, eu garanto para você que você consegue se defender disso. E você tem duas possibilidades. Ou na hora que o sujeito levantar para bater em você, você em curta distância dá um bote nele, cintura, joga no chão e parte pro jiu-jitsu, ou pro judô, ou pro sambo. Ou espera ele dar o primeiro golpe, se esquiva do primeiro golpe. Nós sabemos que dar golpes seguidos com esse tipo de equipamento é difícil, porque é muito pesado. Então na hora que o cara dá o primeiro golpe, que é o golpe bom dele, se ele errar o primeiro golpe, você esquivar o primeiro golpe, você entra em curta distância, cintura ele, dá-lhe uma baiana, uma cintura, um double leg, um single leg, joga no chão e aí jiu-jitsu, e aí você resolve. Entendeu? Dá para enfrentar sim um sujeito com um bastão desse nas mãos. Então vai depender do seu adestramento e do seu treinamento. Então, vejam bem, é uma arma extremamente útil. Resumindo, ele é uma arma improvisada, mas que na mão de um homem treinado pode realmente funcionar muito bem para sua defesa pessoal. Sugiro que você não porte isso de forma alguma, porque como é que você vai justificar você ter um bastão desse dentro do seu carro? Quer dizer, você vai jogar beisebol aqui no Brasil? Tem poucos times de beisebol aqui, mas da comunidade japonesa, então vai ser difícil você justificar porque você está andando com um taco de beisebol desse. Então existem outras formas mais inteligentes do que andar com isso daqui para se defender. Mas eu acho que isso aqui é extremamente útil, sim, para você ter na sua casa, como um americano tem, para você ter no seu ambiente de trabalho, caso você tenha um comércio, uma loja, um escritório, você pode botar isso embaixo do balcão da sua loja, por exemplo, caso seja uma agressão menos grave, que não entre alguém armado com uma arma de fogo, com um bastão desse e com treinamento você tem condições de rechaçar o ataque. Contra arma de fogo, nem pensar, entendeu? É só em filme.
Porque tem coisa que é bonito em filme. Então a gente vê, o cara às vezes puxa um negócio desse, um bastão, um negócio desse. No filme dá tudo certo porque tá no script. Que um cara é mocinho e o outro é bandido. O mocinho vai ganhar sempre e o bandido vai perder. Mas no mundo real não é assim que funciona. Então você tem que botar a arma em ação se você sentir que ela vai te trazer vantagem. Mas se você tiver em desvantagem, você fica quieto. Agora, isso aqui, então como eu falei você pode usar na sua casa, pode usar no seu local de trabalho, deixa lá escondido lá no seu escritório, na sua loja, embaixo do balcão. Agora, não vai andar com isso, não vai portar um bastão desse, porque você vai ter dificuldade de se explicar para a autoridade competente por que você está andando com um negócio desse. Então, resumindo, é uma ótima arma improvisada, nas mãos de um homem adestrado pode alcançar resultados muito positivos, pode te ajudar a defender você e sua família. Então, caso você não tenha condições de ter uma arma melhor, compre um taco desse e tenha para sua defesa pessoal que vai te ajudar. Espero vê-los num próximo episódio e fiquem com Deus.